Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E o nosso vídeo de hoje, dentro da disciplina de português, eu vou ensinar sobre ortografias. Uma delas são palavras com terminações oso e osa e o uso de sob com B mudo e no finalzinho ali a palavra sobre. Quem acompanha os meus vídeos sabe que na última aula que eu dei, eu estava ensinando matemática e aí eu falei que a partir daquele momento eu ia estar intercalando. Uma aula seria de português e a outra aula que eu estaria ensinando seria de matemática. Então hoje eu estou aqui para novamente voltar a ensinar o português. E eu vou começar aqui com palavras com oso e osa. Aqui eu tenho alguns exemplos. O primeiro exemplo diz o seguinte: quem tem medo é o quê? Quem tem medo é medroso. Observe aqui a mudança da palavra medo para o medroso. No momento que passa a ser essa nova escrita aqui, eu tenho aqui um adjetivo. Adjetivo, eu já ensinei que ele é o quê? Ele dá uma característica a alguma coisa. Nesse caso aqui, é uma característica a uma pessoa. No caso, já que é medroso, é uma característica a alguém do gênero masculino. E a palavra medo, por si só, ela é um substantivo masculino, tá? Ao mesmo tempo que eu vou ensinando a mudança dessa palavra para essa, eu também vou explicando o significado de cada uma delas aqui. No segundo exemplo, eu tenho quem é bondoso. A palavra bom e a palavra bondoso, ambas são o quê? Palavras que são adjetivo. Lembrando que todas as palavras que eu coloquei como exemplo estão terminadas com oso, mas também poderia ser a terminação com osa. Tudo vai depender a quem você está se referindo no momento da escrita. Se for ao gênero masculino, será terminado com oso. Se for ao gênero feminino, será terminado com osa, tá? No próximo exemplo, eu tenho quem mente é o quê? É mentiroso. A palavra mente, ela é um substantivo feminino. Já a palavra mentiroso passou a ser um adjetivo. Novamente, é uma característica que eu estou dando a uma pessoa, a alguém. Já no próximo exemplo, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho quem teima é o quê? É teimoso. A palavra teima, ela apenas é um nome que está o quê? No feminino. E o teimoso, ele passou a ser um adjetivo. Novamente, é uma característica dada a uma pessoa. Aqui a palavra quem é hábil, a palavra hábil e a palavra habilidoso, as duas palavras têm características tem característica de um adjetivo. Hábil e habilidoso elas têm o significado que são iguais, tá? Então, não há diferença como eu dei dos outros aqui, tá? Que aqui era na palavra medo, é um substantivo masculino, eu fui explicando, mas tanto na palavra bom como bondoso e na palavra hábil como habilidoso, eu tenho aqui adjetivo. As duas palavras são adjetivos, ou seja, dando qualidade a uma pessoa, tá? Pessoa, nesse caso aqui de habilidoso, poderia ser também uma característica dada a algum animal que tem a habilidade de fazer certas coisas que chamam a atenção, tá? Já aqui eu tenho quem tem coragem é corajoso. A palavra coragem, ela é um substantivo feminino. Já a palavra corajoso passou a ser um adjetivo. Lembrando que todas as palavras que estão destacadas aqui de azul, tá? Para você que acompanha o meu canal, todas elas, a partir desse momento que elas tiveram essa mudança com a entrada do oso, tá? Elas passaram a ser o quê?
um adjetivo. Nem todas aqui desse lado eram um adjetivo. A palavra bom e a palavra hábil, por si só, já são adjetivos. Porém, as outras, como eu estou explicando, nem todas elas eram. Mas quando elas passaram para essa mudança aqui da palavra, elas passaram a ser um adjetivo, dando característica a alguém. No próximo exemplo, eu tenho o quê? A palavra quem tem respeito, ele é respeitoso. A palavra respeito, ela é o quê? Um substantivo masculino. E quando eu digo que é respeitoso, o respeitoso passou a ser um adjetivo. No último exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho quem guarda um mistério, ele é o quê? Misterioso. A palavra mistério também é um substantivo masculino. E a palavra misterioso, nesse momento, ela é um quê? Um adjetivo. Então, ficou bem claro na minha explicação a mudança que elas passaram a ter quando tiveram aqui, olha, esse, vamos dizer assim, foi acrescentado na palavra, né? Nesse caso de bom, bondoso, olha aqui a mudança que sai. Só o início fica e o restante muda completamente, na maioria delas. E chamar a atenção também, às vezes acontece muito do aluno, ele coloca acento na palavra, olha aqui. Aqui, quando ela está como substantivo masculino, a palavra mistério, ela tem acento agudo em cima do té. Mas quando vai para misterioso, tá? Esse acento, ele é eliminado. No próximo aqui, que eu vou ensinar sobre o uso de sob e sobre, é uma coisa que confunde muito, principalmente alunos, no momento que estamos ensinando, e eu espero poder estar ajudando você a estar aprendendo comigo um pouquinho mais. No primeiro exemplo, eu usei o mesmo exemplo com a diferença da palavra sobre e da palavra sob. Eu destaquei elas para chamar a atenção. No primeiro exemplo, eu tenho: o gato derramou leite sobre a mesa. Esse sobre significa que o gato derramou leite em cima da mesa. Já no segundo exemplo, o gato derramou leite sob a mesa. Esse sob aqui, com B mudo, diferença da palavra sobre para sob, embora a pronúncia seja um pouco parecida, aqui embaixo eu tenho que a palavra sob significa que o gato, ele derramou o leite embaixo da mesa. Então, quando é que eu vou ter que diferenciar essa colocação de em cima para embaixo? Vamos relembrar. Sobre significa que algo está em cima. Sob significa que algo está embaixo. Eu vou dar aqui um exemplo que não está aí no quadro, mas eu vou falar e quem estiver acompanhando vai entender ao que eu estou me referindo. Digamos que em sala de aula o professor passasse a seguinte questão: Murilo achou 50 centavos embaixo do tapete. Lembre que nesse momento não foi usada a palavra sobre e nem a palavra sob. Foi isso aqui, olha. Esse que está em destaque que eu escrevi entre parênteses. Vou repetir novamente a frase: Murilo achou 50 centavos embaixo do tapete. Se ele achou embaixo do tapete, significa que era o sob. Se fosse para você completar se era sobre ou sob, e a frase estava dizendo que ele achou embaixo do tapete, você vai lembrar que embaixo de alguma coisa, pode ser embaixo do lençol, do tapete, da mesa, estou dando vários exemplos. Eu vou usar sob. Vamos lá. Mas se eu dissesse, o Murilo achou 50 centavos, ele achou em cima. Ele achou em cima do tapete. Olha a diferença, estava em cima, não estava embaixo. Se ele achou em cima do tapete, sobre o tapete, tá?
Então, essa diferença que parece ser boba, mas que muitas vezes atrapalha o aluno numa prova, pode ser até no concurso, porque parece ser bobo aqui o que eu estou ensinando, mas muitas vezes até para você entrar numa empresa. Ultimamente, dependendo da empresa que você é chamado, você precisa passar por provas de matemática e provas de português. E justamente esse básico aqui, que muitas das vezes o aluno vai para a sala de aula somente com o interesse de passar de ano. Ah, eu só vou estudar porque eu tenho que fazer a prova. E ele não guarda a informação. Então, eu sempre procuro dizer para os meus alunos o seguinte, que quando você estuda e você aprende, você não esquece. Mas quando você vai para a sala de aula, ou quando você estuda algo somente porque precisa passar no concurso, né? Porque você precisa fazer uma prova para entrar numa empresa, o, o teu aprendizado ele é passageiro. Então, o que eu tenho de dar de conselho para você que está acompanhando o meu vídeo, o meu canal, você que é inscrito, você que talvez ainda não é inscrito e hoje se deparou pela primeira vez com o meu vídeo, eu espero que aquilo que eu estou ensinando sirva não somente para agora, mas que sirva para o resto da sua vida. Quem aprende não esquece. Quem guarda a informação guarda o tempo todo. O nosso cérebro, ele não é algo que dá para guardar tudo, mas aquilo que nós nos dedicamos realmente a aprender, a informação ela realmente fica e vai valer a pena lá na frente, tá? Então, eu ensinei hoje sobre 2 tipos de ortografias. Eu espero que você que está acompanhando o meu canal possa ter entendido, aprendido um pouco mais comigo, pois o objetivo do meu canal é esse, ensinar de forma simples, porém de maneira assertiva. E a minha aula de hoje, ela vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula. E tchau, tchau. E antes de mais nada, eu já ia me esquecendo. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, dá aquele like. Se você quiser comentar, o seu comentário será bem-vindo. Se você acha que deve compartilhar a aula de hoje com alguém que tem dificuldade, faça isso para ajudar quem realmente está precisando. Às vezes eu não preciso passar muita coisa escrita no quadro. Em poucos exemplos, você passa a entender e a praticar aquilo que você tinha certas dúvidas, entendeu? Então, ativa o sininho, se inscreve no meu canal. E é isso. A minha aula de hoje, ela vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula. E tchau, tchau.